You can't stop me now. You can't stop me now. Fala, gurizadinha, tudo bem com vocês? Francisco Porto, trader aqui. Vamos falar sobre o segredo da alavancagem no day trade. É com certeza a maior razão, da gente vir operar day trade é a alavancagem, porque ninguém ficaria horas e horas na frente do computador tentando ali extrair algum dinheiro se a gente pudesse usar essa mesma alavancagem que a gente tem disponível no day trade para fazer uma operação de swing trade, por exemplo, e capturar percentuais bem maiores com muito menos empenho, ou muito menos trabalho, desprendendo muito menos do nosso tempo também. E a principal pergunta que a gente tem que responder sobre a alavancagem é: quanto eu preciso para operar? Porque o valor que eu for usar para operar é que vai determinar o meu nível de alavancagem. Antes de tudo, pausa aqui, vamos entender o que é a alavancagem. A alavancagem, de maneira simples, é eu pegar um capital que não é meu e usar ele para fazer uma operação. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu pego R$1.000, tá? E eu pego uma alavancagem, ou seja, eu tenho acesso a uma alavancagem de 10 vezes, então eu consigo fazer uma operação que eu precisaria de R$10.000. Então com R$1.000 apenas eu consigo fazer uma operação de 10 mil. Coloca aqui na tela para mim, por favor, editor, as contas para a gente não se perder. Então eu tenho R$1.000, eu faço uma operação de 10 mil. Então peguei 1.000, comprei R$10.000 em ações. Eu estou alavancado em 10 vezes. Então, quando essa ação sobe 1%, e eu estou comprado, eu ganharia, na teoria, 1%. Porém, devido à alavancagem, eu vou ganhar 10% do meu capital. No final do dia, quando eu finalizar essa operação, eu vou devolver a quem me emprestou o dinheiro o valor da alavancagem e vou ficar só com o meu lucro e meu prejuízo. Vamos lá, deixa eu pegar uma caneta aqui, nós vamos fazer o raciocínio. Ó. Eu tenho R$1.000 e eu comprei R$10.000 em Petrobras. 10 mil em Petrobras. Ou seja, eu peguei R$9.000 emprestados. Beleza? Beleza. Então, eu estou comprado em R$10.000 em Petrobras e a ação subiu 1%. 1% de 10 mil é R$100. Ok? Ok. R$100 de R$1.000, que é o total que eu tenho, eu só tenho R$1.000, equivale a 10% do meu patrimônio. Ou seja, numa operação de 1%, eu consegui aumentar o meu patrimônio em 10%. Por que a alavancagem ela é perigosa? Porque do mesmo jeito que quando eu ganho alavancado, eu ganho a mais, quando eu perco também. Se essa operação, ao invés de andar 1% a meu favor, andasse 1% contra, ou seja, caísse 1%, eu perderia 10% do meu patrimônio. E aqui tem uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não presta atenção. Toda vez que eu faço uma operação, ganhando ou perdendo, eu sou obrigado a pagar corretagem e emolumentos, no mínimo. E quando eu ganho, eu ainda sou obrigado a pagar imposto de renda. Então, isso deve ir para a nossa conta lá quando a gente for analisar o nosso trading system, nossa estratégia, nosso operacional. Então, isso é alavancagem. Eu pego um dinheiro emprestado que eu não tenho para operar mais pesado, para quando eu ganhar mais percentualmente do meu patrimônio do que eu ganharia se eu só tivesse aquele valor. Isso é o que chama a atenção no day trade. Por isso as pessoas vêm para o day trade. Não porque querem uma emoção, alguns até querem, ou um passatempo, Mas a verdade é que operar todo dia é cansativo, é desgastante. Por que a gente faz isso? Por causa da alavancagem. Porque nos permite usar um dinheiro emprestado para operar sem pagar juros. Tá? Só que, por vezes, também quando a gente perde acima do nosso patrimônio. Beleza? Entenderam o conceito de alavancagem? Já curte o vídeo já, tá? Se inscreve no canal depois se tu gostar, mas já curte o vídeo, beleza? Vamos lá. Então, como é que eu posso usar essa alavancagem? Bom, eu vou usar essa alavancagem para aumentar o meu patrimônio. Tá? Essa é a forma
correta da gente visualizar? Eu vou usar a alavancagem para tentar ficar rico rápido? Não, porque isso vai quebrar a tua conta. Se eu pego aqui, ó, me alavanco em 10 vezes, e toda vez que eu perco 10% do meu patrimônio, eu só posso perder 10 vezes. É bem verdade que se eu ganhar 10 vezes, eu dobro o meu patrimônio. Só que aí se a gente bota emolumentos, se a gente bota corretagem, se a gente bota os custos de imposto de renda, enfim, botar a margem que a corretora te exige. Vamos lá, te dar um exemplo aqui, ó. Toda vez que tu vai operar, a corretora vai te exigir uma margem, correto? O que é a margem? É a segurança que a corretora tem que tu não vai ficar devendo para ela. Bom, se eu tenho R$1.000, eu estou alavancado em 10 vezes, eu estou com 10 mil, o que vai acontecer aqui? Se eu for perdendo, vai chegar num momento que a corretora vai dizer assim, ó, beleza, vou estopar esse cara, porque esse cara está consumindo toda a margem dele. Então eu vou estopar ele antes que ele perca todo o dinheiro e fique me devendo. Porque se eu estou operando com R$10.000 em Petrobras, na teoria eu poderia perder até os 10 mil. Só que 9 mil desse dinheiro não é meu. Então eu não posso perder estes 9 mil, só posso perder os 1.000. E aí entra outra coisa que as pessoas não conhecem ou não sabem. Quando eu entro numa operação, vamos lá, entrei na operação aqui, no ponto X. Eu boto uma ordem de saída acima e uma ordem de saída abaixo. Estas duas ordens também estão consumindo a minha margem. Tu me entende? Então se eu tenho R$1.000 de margem, a corretora já tira aí de 20% a 40% dependendo da corretora, tá? Então me sobrou entre 600 a 800 reais. Vamos usar a média, 700. Eu tenho 700 reais de margem de limite. Só que quando eu tenho uma ordem acima, uma ordem abaixo, a corretora entende que eu posso entrar em uma dessas duas operações. Então ela exige isso como margem também. Então se a margem para mim operar esse ativo é de 150 reais, ela vai consumir 150 reais da minha margem, da minha ordem de venda de saída com ganho, mais 150 da minha ordem de saída com perca. Então eu estou perdendo aqui mais 300 reais de margem. Então minha margem que era 1.000, olha só, acompanha comigo, eu tinha 1.000 de margem, a corretora já pede 30% de segurança, caiu para 700. Minhas duas ordens stop gain e stop loss consomem mais uma parte disso. Então 700 cai para 400 reais. Então quando eu estou com um prejuízo de 400 reais, a corretora vai lá e me zera e me stopa. O risco da corretora vai lá e me stopa. A maioria das pessoas não sabe disso, tá? E é por isso que são estopados, porque estão operando com margens muito apertadas, margens muito pequenas e ainda não tem esse conhecimento de que as outras ordens de stop gain e stop loss também consomem a margem deles. Recentemente eu escutei uma assessora de investimento falando que quando a bolsa mudou a exigência mínima de 25 para 100 reais para operar contratos futuros, reduziu muito o número de pessoas fazendo day trade. E aí eu me pergunto, aonde essas pessoas acham que vão chegar operando com menos de 100 reais? Isso é uma alavancagem absurda, absurda. Porque olha só, 100 reais, hoje um contrato de índice futuro está na casa de 20 a 25 mil reais, dependendo de quanto tiver o Ibovespa, tá? Então fica na casa, vamos botar aí 20 mil reais, para ficar um número bem redondo, tá? Ele está entre 20 a 25 mil. Eu tenho 100 reais, eu estou comprado um ativo que vale 20 mil. Isso quer dizer que qualquer movimentação contra a minha posição, a própria corretora vai estopar a minha posição. E eu vou pagar a corretagem mais cara, porque quando a corretora me estopa, ela cobra uma corretagem cheia, mais cara. Eu vou quebrar a conta, ter todo sentimento ruim disso, enfim. Então, gente, a princípio, assim, ó, não operem com valor baixo de margem. Eu tô falando que tem que operar com 10 mil, com 15 mil, não. A gente vai chegar nisso daí agora. E a gente vai chegar sabendo o segredo da alavancagem, tá? E são dois segredos da alavancagem: o nível e a hora certa. O que é o nível? É a quantidade de vezes que eu estou alavancado. Vou me alavancar em 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Isso a gente vai descobrir. E o que vai dizer para nós em quantas vezes nós podemos nos alavancar ou qual é o capital que eu preciso para operar aquele ativo, operar a minha estratégia? Bom,
Existem duas formas no mercado da gente fazer day trade, de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Uma maneira objetiva, como é que é? É com setup. Tem aqui um vídeo, eu vou deixar aqui um cardzinho para vocês de um vídeo explicando a diferença entre as duas, mas de maneira bem prática. Maneira objetiva, eu tenho um conjunto de regras e toda vez que esse conjunto de regras aparece para mim, eu faço uma operação, independente do meu viés. Eu não escolho mais a hora que eu vou entrar numa operação, eu dependo que o mercado me mostre essas condições. E depois eu tenho a maneira subjetiva, que eu posso ter também um conjunto de regras, mas quem vai tomar a decisão sou eu, analisando o momento, analisando como é que está o pregão naquele dia, né, o movimento do mercado naquele dia e outros fatores. Então, existem essas duas formas de operar. Pegando a forma objetiva primeiro, como é que eu vou definir o draw? Como é que eu vou definir o quanto de margem, o quanto de capital eu vou precisar para operar aquela estratégia para fazer day trade? Bom, eu vou ter que calcular o meu drawdown. O que é o meu drawdown? É o meu rebaixamento máximo. Vou deixar outro videozinho aqui para vocês, vou deixar os dois videozinhos, todos os links dos vídeos aqui, aqui na descrição também, para vocês olharem. Para quem, bem simples também, o que é drawdown? Drawdown é o rebaixamento máximo de saldo de uma estratégia, de um fundo de investimento, enfim. É o pior momento histórico daquela estratégia, ou daquele fundo, enfim, daquela ação, que seja. Tá? Então, como é que é a estratégia? É o pior saldo acumulado que a gente teve, é o pior momento entre topo e vale que a gente teve. Então a gente pega o nosso drawdown. Como é que eu, Francesco, faço? Eu pego o meu drawdown, multiplico por 2 e o valor que eu tiver é a quantidade que eu vou ter por lote para operar. O que é o valor por lote? Vamos lá. Eu tive um drawdown de R$500 operando mini índice com um contrato. Meu lote é um contrato. Então eu vou pegar esses R$500, vou multiplicar por 2 e aí vai dar R$1.000. Então, para mim operar um lote, que é um mini contrato, eu preciso de R$1.000. Se eu quiser operar 2 lotes, eu preciso de R$2.000. E assim sucessivamente. Tá? É assim que eu defino qual a margem, qual o meu nível de alavancagem eu vou usar para determinada estratégia ou determinado trading system. Eu vou calcular o drawdown do trading system. O que é o trading system? É um conjunto de estratégias. Se eu uso mais de uma, por exemplo, o método 60-15 que eu criei, são 3 estratégias. Dentro do método, o meu drawdown ali é 4.000 pontos, 4.000 pontos e alguma coisa hoje. Então eu uso o que daria um total de 8.600 pontos mais ou menos. Eu arredondei para R$2.000, que daria 10.000 pontos, para operar bem tranquilo, beleza? Operando de maneira objetiva, é isso. Se eu for operar de maneira subjetiva, é mais difícil eu conseguir ter este valor, ter este drawdown, porque depende muito do momento. E quando eu faço backtest de forma subjetiva, eu não consigo ter essa sensação. Então eu não tenho a certeza se aquela operação eu faria ou não. Portanto, quando eu analiso uma estratégia subjetiva, eu uso o meu limite de stop mensal. Ou seja, se eu bater este valor aqui de percas, eu vou parar de operar este mês, eu volto só no mês seguinte. Então eu uso este valor. Qual é esse valor? É 4.000 pontos? É 3.000 pontos de índice? É 50 pontos de dólar? Enfim, eu vou avaliar quanto eu posso perder no mês. Se eu bater aquele valor, eu paro e digo, não, esse mês não está para mim, não está batendo com o meu operacional no mercado, eu vou esperar, né? Vou dar um tempo para o mercado e eu volto mês que vem. Se bater esse valor, eu paro. Beleza, determinei que valor é esse, que eu vou estopar no meu mês ali, caso eu venha a ter um mês ruim. O que eu vou fazer? Vai ser este valor que eu vou usar como margem? Obviamente não. Porque se tu tiveres um mês ruim, tu já quebra a tua conta. Então o que eu gosto de me programar, de sugerir ou de fazer nestes casos? Quando eu uso uma análise subjetiva, eu gosto de ter, se eu já estou operando essa estratégia com sucesso na conta demonstração, eu vou pôr 3 meses de stop. Mas é óbvio que eu vou avaliar como é que foi o meu resultado antes disso. Por exemplo, se eu operei 3 meses na conta demo essa estratégia e fui bem, como é que foram nesses 3 meses? Eu tive algum mês ruim? Não tive? É difícil alguém operar muito tempo na conta demo até ir para a conta real, né? Normalmente o cara já quer ir logo para a conta real, então não tem muito esse histórico.
Então eu gosto de usar, se eu já estou operando bem, se eu já tenho um controle disciplinar, se eu já consigo controlar as minhas emoções, eu uso 3 meses. Ou seja, se eu já sou um trader que consigo superar no mercado, que consigo vencer. Caso contrário, eu sugiro 6 meses. Que aí vai dar tempo de tu ter um mês ruim porque tu errou. Vai dar tempo de tu passar por uma fase de mercado ruim, mais conturbada. E muito mais do que isso, vai te dar tranquilidade. Tranquilidade de perder. O que é muito importante para o trader. Ter tranquilidade para poder perder. Então, se eu sou um trader iniciante e eu estou operando de maneira subjetiva, eu vou pegar 6 meses do meu limite de stop. Vamos lá, meu limite de stop mensal é 2.000 pontos de índice. Bom, 2.000 pontos de índice correspondem a R$400. Então eu vou usar 6 vezes isso. Daria R$2.400 de margem. Existem algumas pessoas por aí que dizem, começa com 500, começa com 1.000. Ok, cada um dá a sugestão daquilo que vale para si. Eu não gosto de falar isso justamente porque existem pessoas que operam estratégias que têm uma volatilidade maior. O que é uma volatilidade maior? Ela por vezes vai muito ruim, mas por vezes vai muito bem. Então ela tem esse balanço que faria com que, por exemplo, alguém que opere com R$500 acabasse saindo. Não é que a estratégia não deu certo, é que a pessoa não tinha o capital adequado para operar aquela estratégia. Então por isso que eu prefiro me atentar à estratégia e operar de acordo com uma margem de acordo com o que aquela estratégia está pedindo. Depois eu tenho o segundo segredo da alavancagem. E aqui é um pouquinho mais complexo, mas é algo que vai elevar ainda mais a tua alavancagem sem tu elevar o teu risco. Olha só, quando a gente determina um valor de alavancagem, o nosso risco pela alavancagem ele é igual, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, se eu estou alavancado em 10 vezes, se eu ganho 1, eu ganho 10. Se eu perco 1, eu perco 10. Eu estou alavancado em 10 vezes. Beleza. Mas vamos agora aqui analisar uma coisa. Digamos que eu separei um capital para operar 5 lotes. Tá? Vamos pegar aqui um método como exemplo. Tá? O Trading System do método 6015 como exemplo. Que é o meu método, é o meu Trading System, eu tenho isso mais tranquilo. Eu preciso de R$2.000. Isso me dá direito a 10.000 pontos. Ou seja, eu posso perder até 10.000 pontos. Ok? Agora, imaginamos que eu tenho capital para operar 5 lotes. Tá? Então eu tenho aí R$10.000. Só que eu vou começar operando 5 lotes? Não. Eu vou começar operando 1 e de acordo com o meu plano de trade, eu tenho que fazer um plano de trade para operar, para definir neste plano de trade quando é que eu vou aumentar o meu número de lotes, né? Eu vou aumentar a minha mão. Então, de acordo com o meu plano de trade, eu vou ir aumentando a mão. E eu vou colocar dinheiro até 5 mini contratos. Depois de 5 mini contratos, eu não boto mais dinheiro do meu bolso, eu só tiro dinheiro do mercado. Vamos lá. Quando é que eu vou aumentar a minha mão? Quando a minha estratégia estiver bombando e estiver ganhando todo dia, eu estiver fazendo dinheiro, ou quando a minha estratégia estiver mal, estiver dando prejuízo e eu estiver com um drawdown alto. Qual dessas duas é a melhor hora da gente aumentar o nosso número de lotes? Comenta aí embaixo, por favor. Qual seria? No momento que eu estou ganhando ou no momento que eu estou perdendo? Bom, igual o investimento em ações, uma estratégia de trading boa seria eu aumentar o meu número de lotes na hora que a minha estratégia está com drawdown. Por quê? Howard Marks, grande Howard Marks, nos explicou em ciclo de mercado que o mercado é cíclico. Ele tem seus momentos de alta, momentos de baixa. Ele fala nos momentos de alta e momentos de baixa a priori no livro dele. Mas quando eu me refiro que o mercado tem ciclos, eu estou falando da forma que o mercado está se comportando.
Ele tem ciclos de volatilidade, onde ele tem mais volatilidade, ele começa num ponto, ele sobe muito. Ele tem ciclos onde tem menos volatilidade, onde a diferença entre máxima e mínima é pequena. Então ele tem baixa volatilidade. Ele tem ciclos que ele tem tendência, ele tem ciclos sem tendência. Ele tem ciclos onde ele tem baixa volatilidade no gráfico diário, ou seja, entre máxima e mínima do dia a volatilidade é muito pequena, são curtas as diferenças entre máxima e mínima do dia, mas no gráfico intradiário ele tem muita volatilidade, ou seja, ele faz os candles muito grandes, muito próximos entre máxima e mínima. Esses são os famosos dias do Search and Destroyer. Ele rompe topo, rompe fundo, rompe topo, rompe fundo, e ele fica assim estopando todo mundo, estopando comprado, estopando vendido. Não tem quem consiga se safar em dias assim. Então ele tem diversos momentos de mercados diferentes, diversos ciclos. Quando pega um ciclo que não é interessante para a nossa estratégia, nós vamos entrar no drawdown. Não tem como fugir disso, tá? Vai ter momentos que nós vamos perder, ponto. Entrou no drawdown é porque o ciclo de mercado não está de acordo com a tua estratégia. Tu tem um stop e tu tem um capital que tu tá colocando no risco, que tu aceita perder. Quando tu entra no drawdown e tu faz um certo drawdown e tu percebe que o mercado está começando a mudar o seu comportamento, e aí é importante tu estudar e conseguires entender os comportamentos do mercado. Tá? Não é só ter uma estratégia, a gente precisa entender o comportamento do mercado, entender por que momento de mercado é esse, por que está funcionando e por que não está funcionando. Tu começou a perceber que está começando a haver uma mudança de mercado, tuas estratégias estão começando a melhorar, tu faz aumento de lote. Ali, no meu ponto de vista, é a melhor hora para aumentar os lotes. Eu fiz isso recentemente na minha conta que é pública do método 6015 e deu muito certo. Tá? Deu muito certo. Então, a gente pega estes momentos que nós estamos com um drawdown e fazemos os aumentos de lote. Teoricamente, se a tua estratégia funciona, ela vai em algum momento parar de dar o drawdown, vai virar e vai seguir dando lucro. E aí, quando tu pegar essa virada, tu vai lucrar muito mais, tu vai aumentar a tua alavancagem sem intensificar o teu risco. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Bota as contas aí, editor. Vamos lá. Digamos que a gente entrou num drawdown de 5 mil pontos, tá? Eu fiz um aumento de lote. Qual o valor financeiro eu preciso aportar? Lembrando que para cada lote eu preciso de R$2.000. Se eu perdi 5 mil pontos, e é um drawdown bem grande, vamos, ponto, tá? Abre aspas, 5 mil pontos é um drawdown grande. Mas para um trading system, onde tem 3 estratégias, é possível acontecer. Voltando, perdemos 5 mil pontos. Eu só preciso de R$1.000. Eu só preciso da metade do valor. Então agora com R$3.000, eu estou operando 2 lotes. Que na teoria eu precisaria de 4.000. Mas como eu já tenho um drawdown de 5 mil pontos, eu consigo fazer um novo aporte de R$1.000 na minha conta de trading. Mais uma dica aqui, separa a tua conta de trading de conta de investimento. Eu consigo fazer um aporte só de R$1.000 e operar mais um lote. Então quanto maior é o drawdown, na hora que a gente vai aumentar os nossos lotes, menor é o capital que nós vamos aportar ali. É claro que a gente está mais próximo do nosso stop, né? Da nossa estratégia, do stop do nosso trading system. Sim, mas fica mais barato aportar. Assim como quem opera de maneira subjetiva, depois de um mês que bateu o limite de stop, fica mais barato. Tu vai já tirar aquele mês. Porque tu não vai renovar. Tipo, eu tomei um mês de stop, eu aporto o valor aqui e tenho mais os 3 meses de volta. Não. Né? Tem só mais 2 ou só mais 5. Se tu optou por 3 ou por 6 meses. Então, tu vai, um já perdeu e agora tu vai tentar os outros 2. Então, o valor que tu vai precisar para aportar vai ser menor. Então, este é o segundo segredo e é o grande segredo da alavancagem. Porque aí agora tu tá ganhando percentualmente o teu patrimônio em cima dos 3.000 e não em cima de 4.000. Então vamos lá, quando eu ganho R$400, eu ganharia 10%. Só que agora não, eu ganho, sei lá, 15%, 13%, 14%, tem que fazer a conta certa.
Faz a conta aí e bota aí, editor. Eu ganhei 13, 14, 15%. Tem que fazer a conta certinha, mas seria mais ou menos isso. Por quê? Porque eu coloquei um valor abaixo do necessário. Na teoria. Mas na prática foi o valor correto. Eu estou com a margem adequada para operar aquele volume de contratos. Então os dois segredos da alavancagem são estes. Conhecer a tua estratégia e definir, seja por drawdown ou por limite de stop. Francesco, quando eu opero estratégia objetiva, eu posso ter limite de stop mensal também? Pode. E aí tu pode escolher qual dos dois tu vais usar. Daria preferência para o limite de stop mensal. Dentro do método tem as duas opções. 3 meses de stop, ou então que dá uma margem ainda menor, dá uma margem ali de R$ 1.200 a R$ 1.500, ou então o drawdown, né? Que aí dá uma margem para dentro do método, do trading system, de R$ 2.000, aí tu vai definindo. Eu tenho estratégias, por exemplo, que precisam de R$ 600 para operar, outras precisam de 1.300, 1.200, tudo vai depender, vai variar bastante de estratégia para estratégia, tá? Mas o importante é a gente ter um capital que seja adequado. Isso vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer conforto, segurança para operar de maneira disciplinada, para a gente não ficar ansioso e não ficar pulando de galho em galho, trocando de estratégia a todo momento. Entende? A gente fazendo isso, a gente vai entender que daqui a pouco aquele semana ruim, aquele mês ruim, faz parte, é normal. A gente vai conseguir superar isso e colher os frutos da nossa estratégia. Beleza? Então, gurizadinha, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal aqui, espero que vocês já tenham curtido. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!